Graça e paz, uma boa noite para todos. É um privilégio novamente estar nesta casa. Já até perdi as contas, quantas vezes eu já vim. E é sempre bom ver algumas pessoas conhecidas, meu amigo de ministério, irmãos de fato. E é sempre bom retornar aqui, tendo a oportunidade de trazer a mensagem, né? E grande responsabilidade nos cai para trazermos aquilo que o Senhor realmente quer nos falar e não aquilo que nós queremos ouvir. E nessa noite nós traremos de um texto bastante interessante que se encontra em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 16. 2 Coríntios capítulo 4. O tema desta noite é a brevidade da vida. Mas antes de entrar na mensagem, enquanto você está abrindo, gostaria de falar um pouquinho do ministério em que eu, João e alguns outros colaboradores estão participando, que é a Missão do Evangelho. Nós temos ali nas redes sociais uma página onde nós compartilhamos da Palavra de Deus. Nós temos também no YouTube algumas mensagens. E se você quiser acessar, se você sentir a vontade em acessar, você só procurar no YouTube Missão do Evangelho. A logo que aparecer lá, um escudo em dourado, escrito Missão do Evangelho, somos nós. Se você quiser contribuir com esse ministério, o ministério é um ministério de propagação da palavra. Nós estamos preocupados em propagar genuinamente a palavra de Deus. E no Facebook, a mesma coisa, facebook.com/Ministério Missão do Evangelho. Se você quiser curtir e acompanhar o que nós postamos. Estamos sempre colocando ali os cultos, né? Foi postado o culto que seria realizado hoje, enfim. E nós partilhamos da palavra de Deus. Fora que nós estamos com um projeto de fazermos um seminário, a qual terá outros ministradores da palavra, e traremos assuntos de bastantes oportunos e relevantes para a nossa atualidade. Nós ainda estaremos propagando isso também na página. Então, esse é o nosso ministério, que tem o objetivo de também formar novos obreiros, missionários, homens e mulheres que têm um desejo de ir pela causa. Amém? Amém. Agora vamos focar na palavra. 2 Coríntios capítulo 4, vamos desde o versículo 16, diz assim: Por isso não desmaiamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo renova-se de dia em dia. Porque essa tribulação momentânea nos produz uma medida que supera toda medida, um eterno peso de glória. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois as que se veem são temporárias e as que não se veem, eternas. Talvez a sua tradução esteja um pouquinho diferente da minha, mas o contexto é o mesmo. Vamos orar. Pai, te louvamos, te engrandecemos, te adoramos, Senhor. Agora queremos a melhor parte, que é a Tua Palavra. Tua Palavra que é santa, é viva, é eficaz. É como uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, das juntas e das medulas. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Deus, me coloca à sua disposição, para que o Senhor use a minha boca para falar aquilo que lhe apraz, Senhor. Que nesta noite os nossos corações sejam inflamados por Tua glória. Que nesta noite possamos entender e compreender a extensão, a completude da Tua palavra. Revela-nos, ó Deus. Revela-nos, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor fale conosco. Abra os nossos corações e ouvidos, para que então possamos de fato ouvir o que o Senhor tem para todos nós. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 17, eu quero me ater no versículo 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, ou passageiras, ou transitórias, e as que não se veem são eternas. Nós iremos falar nesta noite sobre a brevidade da vida. O quão nossa vida é breve. A nossa microvida que nós temos, que nós possuímos, a nossa vida é como um rastro de pólvora, logo se vai. Se você analisar, talvez você é mais velho, você verá que a sua vida, os seus anos já passou, já correu. E você muitas vezes lembra da época em que você era mais jovem. E quando você lembra, você percebe que de fato se passou muito rápido. E você jovem ainda, que ainda tem pouca idade, 16, 20, 30, que às vezes não tem uma consciência para com isso, não tem uma tendência a pensar nisso, eu quero dizer para você que certamente a sua vida passará. Essa é uma verdade absoluta, não há relativo, não há talvez passará, não, ela passará. Ela passará. E uma das questões que nós devemos observar é que quando nós olhamos para essa nossa microvida, pequena, ínfima, diminuta, nós temos que perceber que a morte está próxima. Que um dia nós iremos morrer. Que um dia nós não estaremos mais neste plano terrestre. Que um dia nós passaremos. Irá se findar. Os tempos irá se findar. Nesse auditório, daqui a praticamente 50, 100 anos, todos que estão aqui certamente não estarão mais aqui. Não estarão. E por que então falar sobre a brevidade da vida? Por que falar sobre essa microvida que nós temos, curta? Porque nós não paramos para analisar. Nós não voltamos o nosso pensamento de que um dia nós encontraremos com o Senhor. Ou poucas vezes nós fazemos isso. Poucas vezes nós pensamos no dia em que nós encontraremos com Deus. Poucas vezes são o dia, ou enfim, o tempo que nós meditamos que estaremos diante do trono de Deus um dia. Pouco se pensa. O mundo afora, pouco se pensa. Eles vivem como se não houvesse o amanhã, no sentido de que não houvesse morte, que não se acabará, que não passará, mas certamente esse dia chegará. E nós temos que estar atentos, nós temos que ser despertados quanto a isso. Como anda a nossa vida? Como está a nossa vida com Cristo? Como eu tenho caminhado e andando, e estou andando com Jesus? De fato, eu tenho prosseguido o caminho, andando com Deus, me arrependendo dos meus pecados, das minhas transgressões, voltando-se sempre às Escrituras, amando sempre a palavra de Deus. Nós temos que meditar sobre isso. Então nós não pensamos, muito pouco se pensa, o homem muito pouco se pensa no dia que irá morrer, no dia em que se encontrará com Deus. E há dois caminhos apenas, só tem dois caminhos, quando você se encontrar com Deus, ou é inferno ou é céu, só existem esses dois caminhos, não há meio termo, não há um purgatório, um lugar intermediário, não. Céu ou inferno. E nós temos que nos atentar. O jovem tem que ter essa consciência, está cônscio, está sabido de que um dia ele irá morrer e estará diante de Deus. Uma prova disso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 dirá: porque todos nós devemos comparecer
perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que tiver feito enquanto estava no corpo, seja bem, seja mal. Esse dia chegará, certamente chegará. Mas o que acontece? Nós temos planos. Você tem sonhos, você projeta algo, você deseja ser algo. Talvez aqui terá pessoas que projetam, que desejam ou que fazem parte das Forças Armadas, tem patente ou irá ter. Talvez tenha jovens que serão médicos aqui. Você projeta, você quer algo, você desenvolve, você pensa lá na frente. Você está projetando a sua vida. Isso não é errado, isso não é pecado. Mas como o texto diz, não atentando para aquilo que se vê, ele não está querendo dizer, olha só, não faça nada. Fique inerte, fique parado, fique sentado, se isole, vai para os mais altos cumes e fique lá somente meditando. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso. Como já dito, nós temos projetos, queremos realizar. Talvez você seja um ótimo servidor público na sua área. Talvez você seja. E às vezes você quer isso. O jovem que está aqui ainda não está trabalhando. Você quer isso. Você quer almejar. Você irá trabalhar. Isso é sadio. Isso é sadio. O texto não quer dizer para nós não fazermos nada. Mas ele está falando, não deem ênfase nas coisas que são passageiras. Não deem ênfase naquilo que é transitório. Não deem ênfase, tenham a sua disposição, o seu vigor, a sua força. Não aplique isso naquilo que é passageiro. A ênfase não é isso. Por mais que busquemos, por mais que fazemos, por mais que iremos conquistar, a ênfase não é isso. Então não atente-se para isso. Paulo, ele remete esse texto devido à perseguição que a igreja passava. Se você ler os versículos anteriores, ele vai até chegar no versículo 15, ele dirá, porque tudo padecemos por amor de vós, falando para os que estavam em Corinto, olha, tudo nós sofremos por amar vocês, para que a palavra da verdade seja propagada. Dentro desse contexto, então, Paulo ele chega, olha, então não se atentem às coisas visíveis, mas trazendo essa lição que foi para os coríntios, aplicando para os nossos dias, seria para que nós viéssemos a nos atentar às coisas eternas. É lá que está a plenitude da vida. É nos céus com Cristo, é na morada celestial, é nós estarmos e encontrarmos com o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, majestoso, sublime, altíssimo, Deus onipotente, onisciente e onipresente, o Deus grandioso que fez os céus e a terra, o único que é digno de todo louvor, de toda adoração. A nossa meta, nossa ênfase, os nossos olhos devem estar atentos à eternidade, porque nessa microvida que nós temos, isso irá findar, acabar, irá terminar, e nós estaremos diante de Deus um dia. Nós estaremos lá. Mas voltando aos seus projetos, nós temos projetos, desenvolvemos, queremos conquistar. Não tem problema, não há problema. Você deve almejar. Não seja preguiçoso. Vá aprender com as formigas. É isso que o texto fala. Almejamos, queremos. Mas não devemos dar ênfase. Não devemos colocar a nossa disposição mental, todo o nosso ser aplicado às coisas físicas, terrenas. Elas irão passar. Você vê como a moda é.
A moda muda, vai mudando os períodos, vai mudando. Você vê, quando você adquire, você compra alguma coisa, você comprou hoje, daqui a 1 ano que dali já está velho, já, você vai mudar, vai trocar. As coisas passam, tudo passa. Mas a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus permanecerá. E nós temos que nos atentar quanto a isso. Mas quando nós projetamos algo, quando nós queremos executar na vida profissional, principalmente o jovem está preocupado em ser alguma coisa, você deve buscar isso, você deve fazer. Mas se você exerce alguma coisa, se você está buscando por aquilo, você está buscando, mas quando você conquista, executa, faz, você deve fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, portanto, quer comais, quer bebais, quer fazei qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Tudo que nós conquistamos nessa vida deve visar o reino de Deus, deve visar a proclamação do Evangelho. Mas como assim, Felipe? Eu não sou pregador. Não, não é isso. Mas é na forma de você lidar com as coisas. É quando você está trabalhando, exercendo uma função no exército, na marinha, enfim, você como médico, ou você como advogado, irá ser um advogado, um juiz, você refletir o brilho de Cristo sempre, testificar, ser verdadeiramente um embaixador de Cristo, porque a sua ênfase não está nessas coisas, a sua ênfase está no reino de Deus. O seu olhar está na eternidade. E irmãos, a eternidade é tão real quanto isso aqui. É muito mais real. Eu creio que Paulo dizendo, não atentando aquilo que se vê, ele está falando para nós como homens naturais, carnais. Porque quando nós morremos, aí sim você poderá se atentar naquilo que você vai ver. Que você verá a glória de Deus. Você verá a plenitude de Deus. Entendeu agora? Não atente às coisas que se vê aqui, nesse plano físico. Não atente naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que não se vê, nós não vemos. Você vê Deus? Você não vê Deus. Você não vê Deus. Mas Ele é o quê? Ele é eterno. Então atente-se para a eternidade. Atente-se. Teve um homem que disse, grava a eternidade nos meus olhos. Essa palavra ela deve estar nos nossos corações de uma forma estrondosa, gloriosa. Temos Cristo no nosso centro, o centro é Cristo Jesus. Não é outra coisa, o centro nunca vai ser o homem, a palavra nunca vai ser para o homem. A palavra de Deus é para glorificá-lo e para que nós então, como meros homens pecadores, venhamos nos arrepender e voltar-se para Ele. A única vez que você é mencionado é no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, o trono do juízo. E viram os mortos, todos os mortos. E abriu-se o livro. Você vai estar lá. Eu vou estar lá. É a única menção nossa, atual, na Bíblia. Para o trono do juízo. Então muitos não têm pensado nisso. A palavra de Deus diz em Amós, capítulo 4. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com teu Senhor. Será que nós temos nos preparado para esse dia? Uma questão para os jovens que é o seguinte, ou até mesmo para um homem, mulher já formado. Eu acordo todo dia, eu durmo e acordo todo dia. Está tudo dando certo. Não tenho doença nenhuma. Para que me preocupar com a morte? Para que me preparar para ela? Está tudo dando certo. Nós somos assim, percebe? Quantas vezes na semana você pensou um dia de estar com Cristo? Para estar com Cristo tem que conhecer a morte.
Isso não deve sair dos nossos corações. Isso não é uma mensagem de desânimo, é uma mensagem de consolo. É uma mensagem para que você seja impulsionado a buscar ainda mais a Deus, a face de Deus, a se alimentar ainda mais da palavra de Deus, se desviando dos pecados, lutando, batalhando, labutando, combatendo com as suas falhas. Como fora dito, um ensino que foi passado esta terça-feira, a depravação total. Somos depravados, nossa mente é corrupta, somos inclinados a não pensar nas coisas de Deus, a nossa carne é inclinada a não obedecer, a nossa carne é inclinada a deixar de orar. Percebe como nós temos dificuldade para orar, separar tempo para Deus? Temos essa dificuldade, nossa carne se inclina para não obedecer a Deus. Por isso que nós carecemos estrondosamente da glória, da graça. Por isso que é só pela graça vocês são salvos. Não vem de vocês, não é pelas obras, não é porque nós fazemos, não é porque nós executamos, não é porque eu fui, porque eu fiz, porque eu desenvolvi, porque eu toco, porque eu prego, porque eu vou, porque eu ando, porque eu corro, nada. É pela graça de Deus, é a graça de Deus que te mantém fazendo essas coisas. Então o mérito não é nosso, é dele. Então Amós dirá: prepara-te, ó Israel, prepara-te. Temos que estar preparados, irmãos, queridos. Esse dia certamente chegará, o dia que nós iremos nos encontrar com Deus. Nos Salmos de número 90, abre comigo, Salmos 90. Olha o que diz: porque todos os nossos dias caminham ao acaso por causa da tua ira. Acaba-se nossos anos como um suspiro. Os anos da nossa vida são 70 anos, e nos mais robustos, até 80 anos. Contudo, sua fortaleza é moléstia e trabalhos, ou canseira, enfado, porque depressa passam e voamos. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Alguns chegam aos 70, outros vão chegar a uma idade superior, 80, por serem mais robustos. Passando disso, é enfado e canseira. É enfado e canseira. Nossos dias são curtos. Nossos dias estão voando. Será que você não tem percebido como o dia está passando rápido? Voando. Irmãos, fora o dia que nós iremos nos encontrar com Deus, talvez nós experimentemos o dia mais glorioso do que todos. Você também deve estar preparado para isso, que é a volta de Cristo. Muitos pensam: ele não vai voltar. Não. Você vê lá o Novo Testamento, Mateus 24, Lucas, se eu não me engano, capítulo 21, Marcos 13, você vai ver no livro de 1 Tessalonicenses, você vai ver no livro de Tiago, você vai ver no livro de 2 Pedro, todos os profetas, todos os discípulos já pensando que naquela época Jesus já viria. Você vai ver Paulo dissertando isso também em 1 Tessalonicenses. Jesus certamente virá, independente da doutrina escatológica que você tem. Ele certamente virá. Então, se nós não formos a Ele, Ele virá. E talvez possa ser que experimentamos nessa geração. Você já pensou no maior evento de todos os eventos? Jesus voltando.
resgatando os seus. Temos que estar preparados. Temos que estar preparados para a morte e temos que estar preparados para a volta iminente de Cristo. Os nossos dias estão todos contados. Está passando. Não temos tempo mais de ter dúvidas a respeito da palavra de Deus. Não temos mais tempo de entrar em conflitos. Por mais que muitas vezes temos, ou você tenha, você não pode duvidar. Você tem que prosseguir para o alvo. O alvo é Cristo, é os céus, é a sua eternidade que está em jogo. Meu Deus do céu, a eternidade passará anos. 1 ano, 2, 3, 5, 10, 20, 1000, 50 mil, 1 milhão, 30 milhões, 1 zilhão de anos. A eternidade é incontável. E muitas vezes nós não conseguimos processar isso na nossa mente. Tanto que Paulo em Romanos, capítulo 11, se eu não me engano, a partir do versículo 30 ou do 35, ele dirá: ó profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Está fora da mente. Pois quem compreenderá o intento do Senhor? Não conseguimos muitas vezes processar essa ideia. Você consegue processar a magnitude da glória de Deus quando nasce o sol e a luz chega na terra? A onipotência de Deus. Consegue processar que os salmos diz que todo o globo, toda a água que existe no globo, Deus pega na palma da sua mão? Quantos litros existem? Quantos litros de água existem em todo o globo? Talvez você nem conheça. É milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, vai até octilhão. Deus onipotente, onipresente, onisciente, esse Deus que nós servimos e que nós um dia estaremos diante dele. Nós temos que, de fato, de coração quebrantado, contrito, sempre nos voltarmos a Deus. Ah, mas eu pequei. Se arrependa e volta para Cristo. Se agarre nas promessas de Cristo, mas não viva também de qualquer forma achando que a graça de Deus é legalidade para você pecar. Não é isso. Aqueles que foram transformados odeiam o pecado, odeiam pecar, por mais que peque, odeiam pecar. E até que horas que eu tenho? Para não passar? São que horas? Até que horas? Amém. Mas já estamos chegando no final. Então os nossos dias estão contados. E você deve sempre pensar nisso. Sempre pensar. Sempre pensar. E aquilo que você almeja, deseja em fazer, faça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória. Quando Paulo ele disse isso em Corinto, ele estava falando sobre a liberdade cristã. Até que ponto? E ele comenta a respeito da comida entregue aos ídolos, que se alguém o oferecesse, você então evitaria, aqueles de Corinto, evitaria comer, por causa da consciência do outro. Então, chega no clímax, ele então diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então que essa seja uma lição para nós. Tudo que eu executo, tudo que eu faço, converge na glória de Deus. Cristo leva tributo, Ele é exaltado. No meu trabalho, na faculdade, no curso, no colégio, Cristo é exaltado. Nas minhas atitudes, não seremos 100%, é claro que não. Mas aquilo que reflete em mim, o mais evidente em mim é que Cristo, se o é, você está no caminho certo. Se não, nós temos que rever os nossos conceitos. Temos que rever. Ah, queridos,
que nós realmente voltemos a olhar para esse dia glorioso, para esse dia magnífico, que será o dia que nós, aqueles que realmente estão dispostos a encontrar o seu Senhor, o dia que nós iremos vê-lo, o dia que nós iremos ver a face de Deus, a completude da glória de Deus, vê-lo. Isso deve ser um motivo que move você a andar com Deus, nada mais. Não interessa se Deus me deu, se Deus não me deu. Eu não estou preocupado com as coisas passageiras, ínfimas, pequenas. Por mais que eu tenha necessidade, por mais que eu precise, por mais que muitas vezes eu irei usar, mas a ênfase não está nessas coisas. Os meus olhos não estão focados nisso. Então, atente-se para isso. Atente-se para essa glória. Não atentando naquilo que se vê, não atentando para aquilo que se vê, porque o que se vê é transitório, mas atentando para aquilo que não se vê, porque é eterno, é real, é vivo. Cristo morre, mas ressuscita, está vivo, e o seu Espírito é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, e que nos leva a Ele em devoção, em contrição, em quebrantamento. Que nossos corações estejam totalmente inflamados com essa promessa. Essa é uma promessa real, por mais que nós não vemos a invisibilidade, porque aquilo que é invisível não deixa de ser real, porque o que é invisível é eterno. Meu Deus do céu. Irmãos, que isso esteja gravado em nossas mentes, que isso permeie na mente, a mente processe e desça até o coração. O coração é a saída da vida, que processe, que você tenha essa disposição mental de guardar essas palavras. A brevidade da vida, logo ela vai passar. Um dia eu irei passar, um dia o que eu irei realizar irá passar. Você vê no campo da história homens que passaram milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões. Quantas almas, quantos seres passaram. Muitos deles não são lembrados. Acabou, findou. E esse dia também para nós chegará. Eu estou martelando nisso para que o Espírito Santo, é claro que não é o pregador que tem um controle sobre isso, mas que o Espírito Santo tome a sua mente, tome o seu coração e faça com que essa palavra não se perca, que você não ouça de um lado e saia do outro, mas que você reflita ao dormir, ao levantar, em qualquer área da sua vida, em qualquer momento da sua vida, na tribulação, na angústia, no desespero, na fartura, quando tem, quando não tem, independente, tendo sempre em mente que os dias estão contados e um dia eu estarei diante de Deus. Quando eu tenho essa realidade em mãos, quando eu tenho essa realidade no coração, processando na mente, então eu prossigo para o alvo, eu ando com Deus, eu caminho com Deus, sabendo que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que me libertou das correntes, dos grilhões, das cadeias, do pecado e de Satanás. Que nós jovens sejamos corajosos, intrépidos, vorazes, e você que é mais velho também seja, buscando a Deus, vivendo para a glória de Deus. No seu trabalho, o que você exerce? Eu exerço isso aqui, eu sou um sapateiro. Faça para a glória de Deus, meu filho, exerça a função para a glória de Deus, seja justo no preço que irá cobrar. Quando receber um dinheiro a mais, devolva. Não era esse preço aqui, era esse aqui.
Isso é viver para a glória de Deus. Por quê? Você está fazendo, você está projetando, você está querendo conquistar algo, você almeja, mas você faz para a glória de Deus porque a sua ênfase não está nisso, a sua ênfase está na eternidade. Seus olhos estão na eternidade, seus olhos estão um dia passar toda a eternidade com Deus. É isso. Eu gostaria de, para fecharmos, de ler um texto de Steve Jobs. Steve Jobs foi o mentor da Apple, né? Você hoje tem muitos produtos da Apple, iPhone, iPod, iTudo, iMac, tem tudo. Então o mentor foi Steve Jobs, um dos homens mais ricos do mundo. Se eu não me engano, o mais rico, não sei se essa lista está atualizada, se realmente é. Possivelmente, se não é o primeiro, mas está entre os primeiros, é o Bill Gates, o autor da Microsoft. O computador que você tem em casa, quando você liga, parece aquela janelinha lá, é o Bill Gates. Ele é o autor. Então, Steve Jobs também está nessa lista. Bill Gates, Steve Jobs, homens de grande conhecimento, homens que desenvolveram o computador e que nós utilizamos. É uma ferramenta excepcional, excelente. E focando mais no Steve Jobs, não sei se vocês sabem, mas Steve Jobs já morreu, e ele morreu com câncer. Se eu não estou enganado, ele foi com câncer. Ele morreu com câncer. Esse homem tinha uma mente brilhante, teve uma mente brilhante. E perto de morrer ele escreve uma carta, eu gostaria de lê-la, não tomará muito tempo. Eu gostaria de lê-la. Preste bem atenção no que ela diz. Cheguei ao topo do sucesso nos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida tem sido símbolo de sucesso. No entanto, além do trabalho, tem pouca alegria. Enfim, minha riqueza é simplesmente um fato a qual estou acostumado. Neste momento, estou na cama de um hospital, lembrando de toda a minha vida, e percebo que todos os elogios e riquezas dos quais estava tão orgulhoso tornaram-se insignificantes na iminência da morte. No escuro, quando vejo a luz verde e escuto o ruído do equipamento de respiração artificial, posso sentir a respiração da morte se aproximar. Se agora entendo que, uma vez que você acumular dinheiro suficiente para o resto de sua vida, devemos seguir outros objetivos que não estão relacionados ao dinheiro. Histórias de amor, arte, sonhos de infância. Não deixar de perseguir a riqueza só pode tornar alguém fracassado, assim como eu. Fomos criados de forma que possamos sentir amor no coração e não ilusões construídas pela fama ou dinheiro. Como fiz em toda a minha vida e não posso levar comigo. As únicas coisas que posso levar são as lembranças que o amor fortaleceu. Esta é a verdadeira riqueza que te acompanhará, lhe dará força e luz para ir em frente. O amor pode viajar milhares de quilômetros e assim a vida não tem limites. Vá para onde queira ir. Esforça-se para alcançar objetivos. Tudo está em seu coração e em suas mãos. Sabe qual é a cama mais cara do mundo? A de um hospital. Se você tem dinheiro, pode pagar alguém para dirigir o seu carro. Só que não pode pagar alguém
para sofrer sua doença. Os bens materiais perdidos podem ser encontrados. A única coisa que você não reencontra depois de perder é a vida. Seja qual for a fase da vida em que estejamos agora, no final teremos de enfrentar o dia em que as cortinas se abaixam. Ele esperou chegar no leito de morte para perceber que a sua vida passa ligeiramente. E ela passou para ele. Um dos homens mais ricos do mundo, não tinha alegria, como ele mesmo falou. Eu tinha sucesso, tinha fama. Se eu estalasse os dedos, acontecia. Mas eu não era alegre. Esse homem, nós não temos relato de se ele se converteu ou não. Não temos. Mas ele deixou uma carta muito sincera e que serve para nós nos atentarmos. Esse dia, irmão, chegará. Você é jovem, você é velho, mais velho, chegará o seu dia. Prepare-se para ele. Prepare-se para encontrar com teu Deus. Ajuste sua vida agora. Ajuste agora. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Não deixe. Nós não sabemos se nem iremos acordar amanhã. Você não tem noção disso. É uma veiazinha entupida, meu irmão, que você parte dessa para outra. Se Deus chamar, não tem mais jeito. Acabou. Essa vida passará. Passe a amar a Deus de todo o coração, profundamente. Se envolva, se entrelace com Deus. Busque a Ele. Lute contra a sua carne. Quando eu falo com você é porque também eu sei o que você passa, porque eu sou homem também. Homem no sentido geral, homem e mulher no sentido geral. Sou homem, sou carne. Nós somos assim, temos essas dificuldades. Mas que nós almejemos os céus, almejemos a glória de Deus, almejemos a Cristo, almejemos passar a eternidade com Ele. E por isso vivamos aqui como um embaixador, representante desse Deus, onde as pessoas possam olhar para nós, mas não para que nós venhamos a nos gloriar por conta disso, porque não há glória nisso, mas que elas venham ver o brilho de Cristo em nós, ver o brilho de Cristo sobre nossa vida, como eu trato, como você trata os seus filhos, como você trata o seu marido, como você, marido, trata a sua esposa, como você, pai e mãe, trata os seus filhos, e como você, filhos, tratam os seus pais, amigos e até pessoas que odeiam você. É isso, nós temos que ser representantes de Cristo nessa terra, almejando o dia em que o Senhor, ou Ele virá nos resgatar, ou nós iremos até Ele com a morte. Assim eu encerro essa mensagem. Gostaria que vocês se colocassem de pé.